Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e Muscapões. Hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023. E as coisas boas continuem acontecendo na sua vida, mas é 2 de dezembro. 2 de dezembro significa que a curva, sabe aquela que de vez em quando venho falando aqui? Passou a curva, já chega final do ano. Pois é, a curva já foi vencida, já foi passada, agora estamos numa linha reta. Logo chega 2024. Estou aqui na sala da presidência do STR de Vacaria e Muscapões. Comigo está o Sérgio Poleto, presidente, vice-presidente da FETAR. Também ocupa um cargo na diretoria da Contar, e estes últimos dias aí foram dias bem interessantes. Por mais que já esteja aí no finalzinho do ano, né, se encaminhando para o encerramento, as atividades vão se multiplicando, Sérgio Poleto. Mas agora, antes de entrar em assuntos mais polêmicos, seguinte, hein? Final do ano, finito, acabou-se. E agora? Seja bem-vindo, uma ótima tarde. Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos. Estamos chegando no box final, né? Ali é onde a gente troca o pneu, troca óleo e faz o conserto para começar 2024. As correias, né? Fazer uma troca geral para iniciar o ano de 2024 com o pé lá no fundo do acelerador, né? De novo. E realmente, né? Esse ano, acho que de 2023, já dá quase que para a gente fazer uma avaliação também, né, do ano. Ele realmente foi muito, assim, muito corrido, né? E além de corrido, ele passou voando. Eu acho que pelas atividades também, se a gente tivesse que avaliar aqui, eu acho que a avaliação que a gente teria que fazer é extremamente positiva, eu acredito, né? Porque além de todos os percalços que a gente teve de enchente, de chuva, né? A gente conseguiu, dentro daquilo que a gente tinha nos proposto a fazer lá no início do ano, a gente conseguiu fazer. Talvez não tudo, né? Porque nós tínhamos aqui pensado em fazer, inclusive, uma semana sindical com os assalariados rurais. A gente não conseguiu em função também de toda essas chuvas que aconteceram, né? E por causa de outras agendas também, o próprio congresso nosso da FETAR, né, que deu um trabalhão, e enfim, né, mas a gente está chegando no final do ano aí com algumas etapas vencidas. Eu acredito, assim, que dentro daquilo que a gente se propôs, graças a Deus, missão cumprida. Bom, eu sei que temos ainda mais uns programas para fazer a avaliação, como tu mesmo disse, mas tivéssemos que pontuar, assim, bom, esta ação foi uma das ações mais importantes realizadas em 2023. Qual seria esta ação ou estas ações? Vamos pontuar aí entre uma e duas ou três, quem sabe? Bom, acho que primeiro, Bonese, dizer que o trabalho nosso aqui dentro da própria instituição, e aí quando a gente fala, a gente está falando do próprio sindicato, né, foi de manter a entidade com as portas abertas, funcionando, né, porque hoje a gente tem acompanhado, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas Brasil afora, muitos sindicatos durante esse período aí tiveram dificuldades, né? Principalmente dificuldades financeiras, né? E nós estamos chegando agora no final do ano, graças aos nossos associados e às pessoas que compreendem da importância que o sindicato tem, nós vamos chegar ao final do ano com todas as nossas contas pagas, né, com a nossa equipe de funcionários em dia, né, com todas as nossas obrigações financeiras em dia também, e com o atendimento normal. Então, acho que isso é o primeiro ponto importante, né. O segundo ponto é das atividades que a gente participou durante o ano, sempre levando em consideração todas aquelas demandas que a gente tem do município de Vacaria, tanto olhando para a agricultura familiar, quanto para os assalariados rurais e também o pecuarista familiar. Então, assim, acho que essas são as principais demandas, e tudo em todos os lugares aonde a gente tem ido, e não só eu, quando a gente fala assim, os lugares que a gente vai, é toda a nossa equipe, né? Desde a nossa assessoria, desde a nossa diretoria, enfim, aonde a gente tem participado, a gente tem levado sempre as nossas demandas
e essas demandas são acatadas. Então, o importante é que a gente deu conta do recado que a gente se propôs, como eu disse lá no início do ano. E quando você fala, né, que tem ido, você viajou basicamente parte do país, levando especialmente informações importantíssimas, valiosas sobre segurança e saúde do trabalhador. A gente teve essa possibilidade também esse ano, claro que é bom sempre deixar bem claro, né, Bonesi, que essas despesas, digamos assim, que a gente tem com essas viagens, elas não são do sindicato, né? É bom que o associado saiba disso também, e não só o associado, mas os ouvintes comunidade, também. Né? A comunidade, né? Porque são recursos dos associados, são recursos aqui do município de Vacaria. Então, todas essas viagens que a gente faz para fora, tive lá no Ceará, fui a São Paulo, fui lá no Alagoas também, né? E essas viagens, Brasília também várias vezes, essas viagens são todas elas por conta da federação ou pela confederação. E algumas dessas viagens, por exemplo, também dos próprios ministérios do governo. Entidades, né, que reorganizam, né? Exatamente. Que acredita no trabalho que a gente tem feito aí com relação à segurança e saúde do trabalho, do trabalhador, e que tem nos proporcionado também essas atividades fora do Estado para falar sobre as experiências que a gente tem trabalhado aqui, não só no município de Vacaria, mas também como diretor da federação, que a gente tem cuidado lá, o Departamento de Segurança e Saúde. E é interessante que por onde tu vai, tu percebe um grande respeito, né, por tudo que acontece aqui no Estado, que está servindo de base para organizações em outros estados, né? Exato, e a nível nacional também. Exato, assim, ó, a gente conseguiu, e Bonesto teve a oportunidade também de estar participando do 3º Congresso da FETAR, né? Eu, lamentavelmente, pelo fato que aconteceu na família, eu não... tive lá de manhã cedo no início, depois voltei para Vacaria, fui na posse lá no último dia, né? Mas deu para perceber, assim, o respeito que a FETAR tem, principalmente com o trabalho que a FETAR tem desenvolvido no Estado e fora também com relação à segurança e saúde, né? E esse trabalho, ele tem me trazido, assim, esse respeito, né? Fora aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e sempre quando a gente tem participado desses eventos, a gente aprende muito também, porque tem outras experiências também. Por exemplo, a semana passada que a gente estava lá em Brasília, num evento com representantes do Brasil todo, a gente teve uma oportunidade de ver exemplos, claro que lá não era, mas automaticamente também tinha a ver com relação com segurança e saúde, e lá a gente percebeu algumas experiências também em outros estados que serve para a gente aqui também implementar e ajustar dentro do trabalho que a gente faz aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agora, Bonesi, com a nova direção da FETAR, que a partir dessa semana agora tem uma nova diretoria, né, com o colega, o João, o Nelson saiu da presidência, né, que há 8 anos ele estava e agora assume o João. Eu devo continuar, né, segundo a conversa preliminar que a gente teve ainda, que as coisas estão se ajustando ainda, eu devo continuar então com o Departamento de Segurança e Saúde, coordenando isso a nível do Estado, e certamente ajudando a contar também o Gabriel a implementar a questão da segurança e saúde em outros estados. Acho que para o Rio Grande do Sul é bom isso, é interessante, mas sempre olhando que a questão das intoxicações por agrotóxicos, elas continuam acontecendo. Essa é a próxima pergunta que eu ia fazer a respeito disso, porque tem 2 eixos ali que são importantíssimos, acho que serve como base para tudo, que é a questão do agrotóxico, né? Isso. E os acidentes com maquinária agrícola. Máquinas agrícolas, e aí, hoje, por exemplo, a gente percebe, essa semana o Senado Federal aprovou o pacote do veneno, né? Então ele se amplia ainda mais, né? Eu tenho conhecimento, sim, do projeto de lei, mas ele dá maior possibilidade ainda da aplicação de agrotóxico, enfim, né? Com produtos novos, facilita o registro de novos produtos, né? Novos agrotóxicos, e a gente sempre disse aqui, nós não somos contra o agrotóxico. O que nós precisamos fazer
é nos cuidar na hora que a gente vai aplicar o agrotóxico. Eu soube dessa semana de um produtor, um agricultor aqui próximo à vacaria, que ele estava aplicando um agrotóxico aí, de repente deu um negócio nele lá, tiveram que levar ele para Caxias. Claro, não se sabe se é o agrotóxico, a gente não pode afirmar isso, mas o cuidado nunca é demais. Então, sempre quando vai aplicar agrotóxico ou vai preparar as caldas para aplicação, o cuidado ele tem que ser redobrado sempre. E quando vai usar uma máquina, trabalhar com uma máquina, seja ela máquina agrícola, qualquer tipo de máquina, até uma máquina de fazer massa em casa, de fazer o torté, fazer o agnoline, né? Tem que se cuidar, porque daqui a pouco pega um dedo, né? Na engrenagem ali, atora fora um dedo. Então, assim, sempre ter cuidado com a máquina. Quer dizer, a máquina, ela ligou na luz lá, ela não para até não desligar. Então, e ainda mais, por exemplo, um trator, uma máquina que ela é uma máquina e ela não é um carro, por exemplo, de botar andar na estrada aí carregado de gente, por cima de paralamas e tal, né? Então, o cuidado nunca é demais com isso. E isso a gente tem reforçado muito. A gente sabe hoje que o Rio Grande do Sul é o campeão com acidentes com máquinas agrícolas. Há poucos dias aqui em Caxias, na região de Caxias, mais um senhor faleceu por capotamento de um trator, né? Então, a gente precisa trabalhar e cada vez mais orientar sobre isso. E quem sabe, então, agora, num futuro próximo, esse departamento possa ser existido, né, ou implantado em todas as confederações, sindicatos também. Essa é a ideia que o presidente da Contaro, Gabriel, que é aqui do Rio Grande do Sul, tem. Ele gostaria que todas as federações tivessem esse departamento. Eu sei que agora, no início do ano de 2024, deverá ser chamada uma reunião específica em Brasília para tratar sobre segurança e saúde dos trabalhadores. E a ideia é que as federações, inclusive depois do Congresso da Contar, já foram criadas mais 2 federações no Brasil, né? E essas 2 federações também, claro, entre as outras que já tem, é que todas elas tenham um diretor responsável para cuidar isso nos estados. E a gente tem visto aí nos outros estados também, a gente tem acompanhado aí inúmeras intoxicações por agrotóxicos, questão de acidentes de trabalho também, e a gente quer reduzir isso o máximo que puder. Bem rapidinho, Sérgio, antes de finalizarmos o primeiro bloco a respeito de números, tem números a respeito de acidentes com maquinário, números sobre intoxicação? Aqui no Rio Grande do Sul, os últimos dados que a gente tem é de que morrem em torno de 40 trabalhadores por ano só com acidentes com trator, fora com outros tipos de máquinas, né? E aí, se tu pegar, por exemplo, as pessoas que perdem um braço, perna, ou ficam, digamos assim, com sequelas, com acidentes com máquinas, aí né, a gente não tem esses dados ainda, mas são bastante grandes esses números. E por intoxicação, então, nem a própria Secretaria Estadual de Saúde não tem esses dados, né, porque esses dados ainda eles são muito devagar, digamos assim, porque eles só começaram a ser levantados depois que foi criado aquele grupo da FETAR e a gente começou a insistir que realmente tinha que cuidar isso mais de perto. A relação nexo-causal Isso, o nexo-causal. Tem um problema muito grave ainda, que é a questão da notificação. Os médicos não notificam quando o paciente chega com sintomas de intoxicação ou por acidente mesmo, não é notificado. Então, tem problemas sérios ainda e que aos poucos a gente, quem sabe, a gente vai chegar um dia a ter números exatos quanto a isso. Mas a gente tem já clareza e certeza de que esses números aí são espantadores, são assustadores aqui no Rio Grande do Sul. Fazer o seguinte, Sérgio, depois dos comerciais, vamos falar um pouquinho mais ainda sobre esse assunto agrotóxico, porque você esteve em Brasília falando especificamente sobre isso. E outros assuntos também, tem o edital de convocação. Um instante só, a gente já volta. Voltamos com o programa Vida Rural. Hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023. Este programa foi gravado na sexta-feira, dia 1º de dezembro, na sala do presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, Sérgio Poleto, que está aqui ao meu lado. O primeiro bloco falou de uma maneira tremenda a respeito de acidentes com tratores e maquinários agrícolas.
também a questão da intoxicação por agrotóxicos. E vamos continuar, Sérgio, se me permite, falando um pouco mais sobre agrotóxico. Até porque eu penso que lá em Brasília, na atividade que tu esteve lá por alguns dias, na semana anterior ainda, foi um assunto que foi amplamente discutido, mas não foi esgotado, não é verdade? Bonesi, tem coisas assim, por exemplo, bom, hoje o Brasil tem um controle dos agrotóxicos que eles entram legalmente no Brasil, que eles são produzidos aqui no Brasil. Agora, existe, como nós somos um país de fronteira, o pior é aqueles agrotóxicos que entram de forma contrabandeada, né, no contrabando. Então, aqueles ninguém tem controle. E tem muitos agrotóxicos daqueles que são usados aqui no Brasil, que são proibidos aqui no Brasil. Não se pode usar aqui pela Anvisa, né, pelo Ministério da Saúde. Sim. Então, esses são proibidos. E pelo próprio Ministério da Agricultura, dizendo que no tal produto, por exemplo, na tal cultura, lá, uva, enfim, sei lá o que, não se pode usar aquele produto. E o pessoal usa. O pessoal usa, vende contrabando, porque alguém orientou, disse, ó, tal coisa, se tu usar, vai produzir melhor. E o pessoal usa. E assim, ó, não existe nenhum dado que diga que esses pesquisa, enfim, hoje está cheio de pesquisa aí dizendo que o agrotóxico traz problema para a saúde. Tem alguns pesquisadores que a gente até questiona, dizendo o seguinte, que o agrotóxico ele não causa problema nenhum para a saúde, né? Mas também é muito duvidoso, né? E hoje, Bonesi, o pior de tudo é que se tu, por exemplo, estiver aplicando um agrotóxico e tu te sentir mal e chegar aqui no hospital em Vacaria ou na UPA, em qualquer lugar, e dizer assim, bah, eu estava usando lá o glifosato, por exemplo, e eu acho que eu estou intoxicado, o médico que vai te atender, ele não tem como fazer um check-up lá de exame e tal para ver se realmente é isso. Porque não existe laboratórios para fazer... Identificar, quer dizer, vai fazer um exame de sangue e tal, vai perceber que tu está intoxicado, mas não o que realmente causou? O que causou isso. Então, hoje, por exemplo, para fazer um exame bem detalhado, que a gente saiba, só Minas Gerais. Então, aí teria que o laboratório aqui colher o sangue e tal, encaminhar para lá, esperar sei lá quantos dias para receber o resultado de volta. O estado do Rio Grande do Sul, através do LACEN, né, tinha, que é o laboratório do estado, tinha o laboratório que fazia, fecharam, né, por falta de recursos. Então, assim, é bem complicado isso, né? E outra coisa, Bonesi, que até nós estávamos conversando aqui fora do ar, né? A questão dos acidentes de trator, por exemplo. Isso é. E voltando antes de falar dos acidentes de trator, dos EPIs, por exemplo. Sim. Mas não dá para entender a tecnologia hoje que a gente tem. Ainda a gente tem uma máscara, por exemplo, que tu botou a máscara, mesmo assim tu sente o cheiro do veneno que tu tá aplicando. Aí parece que multiplica o veneno dentro da máscara. Então assim, ó, nós estamos, tem tanta tecnologia, tem tanta coisa, por exemplo, e aí nós estávamos falando aqui, por exemplo, esses caras da Fórmula 1, incendeia, pega fogo, o piloto sai e não sente nem o calor do fogo. Mas por que os EPI do trabalhador rural não pode ser uma coisa assim? Parecida, pelo menos. Parecida. Do trator, por exemplo. Por que não tem aquele Santo Antônio que eles falam lá em cima? Na Fórmula 1, na Stock Car, é aquele cápsula de sobrevivência, né? Isso. É mais ou menos isso, fazer alguma coisa resistente onde fica o piloto ali, né? O trator, por exemplo, tem o chamado Santo Antônio, que é o arco, aquele por cima. Mas aquilo ali num capotamento de um trator pesado... Depende de como pegar, não resiste. Não resiste. Então o para-choque, na verdade, do trator ali num capotamento é a cabeça do tratorista. Faz uma coisa bem feita, quer dizer, eu acho que as empresas, as fábricas, poxa, tem que ver isso, tem que pensar para isso. Segurança, né? Claro que alguém pode me dizer o seguinte, tá, mas o trator vai entrar embaixo de um parelhau com o Santo Antônio? Tem uma empresa, eu não vou fazer aqui o nome, senão nós vamos estar fazendo comercial, né, Bonesi? Mas tem uma empresa de Garibaldi
que ela já desenvolveu aí uma cabine para esses tratorzinhos pequenos, para o Agrale, para o Iamarzinho e tal, para usar embaixo do pareiral. Então, assim, ó, eu acho que tem empresas já pensando para isso também. Agora, tem que ver o custo disso também. O agricultor familiar vai poder comprar isso? Quer dizer, o governo tem que pensar nisso também. Tu vai, por exemplo, para Portugal, para Itália, como eu tive a oportunidade no ano passado, se não me falha a memória, de ir para lá, lá o governo subsidia, dá de graça para o agricultor esse tipo de coisa Mas para acho que ele. investir em segurança é muito mais barato do que depois tem que trabalhar na causa, no problema que Ou aconteceu. pagar uma indenização para o resto da vida lá, o cara numa cadeira de roda, né? Então, assim, ó, nós aqui no Brasil nós estamos tudo na contramão. E aí, essa semana, Bonese, eu tive lá em Esmeralda e voltando de lá, depois conversando com a Renilde, aqui do INSS, a gente vinha conversando com ela e falando sobre, por exemplo, a agricultura familiar na nossa região aqui. O agricultor familiar está desaparecendo, não tem mais. Onde é que está esse agricultor familiar? Sim, mas do jeito que está os incentivos para o agricultor familiar, ele vai sumir mesmo. E aí nós estávamos conversando com o Jefferson, com o Gilberto aqui no sindicato essa semana. Nós, a cada ano que passa aqui no sindicato, cai assim o número de associados, ou porque ele falece, ou porque ele se muda, ou porque ele para de pagar, assim. E a gente está pensando, tá, mas e nós vamos buscar associados dentro da agricultura familiar aonde? Não tem mais. As únicas regiões, por exemplo, da agricultura familiar é na Fazenda Estrela, lá embaixo, né, na Fátima, Itacolomi, aqui e Santa Terezinha, e ali na Serraria 6, naquela região ali, e aqui no Refugiado. O resto já arrendaram os campos, né, as terras para o pessoal, para as lavouras, e não só tem o casalzinho lá que já é aposentado, recebendo aposentadoria, e deu. Então, qual é o incentivo que o agricultor familiar tem? Nenhum. Então, eu acho que os órgãos, os governos e tal, eu onde tenho ido fazer essas falas, Bonese e os ouvintes, eu tenho chamado a atenção para isso. Eu acho que tem que avançar na pesquisa, tem que avançar no incentivo para a agricultura familiar, claro, olhando também a questão do assalariado rural, né? Mas eu acho que tem que olhar muito essa questão da agricultura familiar, senão nós vamos terminar com o agricultor familiar. Voltar a atenção, né? Exatamente. Porque faz tempo que está desse jeito, né, Sérgio? O agricultor, na verdade, ele está abandonado. Hoje, por exemplo, se um agricultor familiar for comprar, comentava esses dias com o Jaime, do Conselho Fiscal, Jaime Marcolin. Se ele vai comprar, aquele dia que nós fomos a Porto Alegre, se ele vai comprar um tratorzinho novo, por exemplo, 180 mil reais, tá? Prazo 10 anos para pagar. Mas quando ele vai terminar de pagar, esse trator custa quase 300 mil reais. E o agricultor familiar vai pagar isso produzindo o quê? Ele tem que ter no mínimo 10, 12 hectares de uva ou outras frutas para ele conseguir pagar as prestações do trator, senão ele não paga. Imagina 120 mil ao longo de 10 anos. Pois é. Daria mais um trator. Dá mais um outro trator, né? Então, assim, ó, qual é o incentivo que o agricultor tem? Nenhum. Niente, que nem diz o Vladimir. Niente. É, bem isso aí. Né? Que dizer, não tem nenhum incentivo. Então, hoje o governo federal ele mantém um ministério, um departamento, uma secretaria voltada aos agricultores? Tem, é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Mas está funcionando? Está funcionando, mas assim, ó, recebeu sucateado, sem recursos, né, dentro do orçamento, e os juros se elevaram, né? Tu pega aí o juro hoje 3, 4%, 5% ao ano, né? Tu soma isso, vai dar ali 120 mil reais, praticamente ele dobra o valor de um trator desse. Então, isso não é só o trator, tu vai comprar qualquer tipo o trator é como um exemplo. O exemplo, mas tu vai comprar, por exemplo, tu vai produzir alguma coisa, tu vai comprar só o trator? Não. Tu tem que ter os equipamentos, depois. Os implementos, e aí os implementos, se tu vai financiar, eles te dobram o preço também, né? Então, se tu vai comprar hoje todos os equipamentos, quando tu vai terminar aí, no mínimo, tu vai gastar aí 400, 500 mil reais. Bom, ainda nesta seara, a gente poderia pensar o seguinte, por mais que ele tenha conseguido comprar que seja um tratorzinho para resolver o problema dele na sua propriedade, aí depois tem que escoar a produção.
Aí entra outro problema, né? Condições de sair da propriedade onde ele bom. está até chegar, por exemplo, num Ceasa ou no mercado público ou até a residência de quem vai adquirir os produtos. Para exemplificar isso, Bonese, o pessoal lá estava colhendo os pêssegos essa semana e tu sabe que ele chega quase que no destino final só o caroço. Porque não se tem mais estradas também, né? Infelizmente, os nossos prefeitos olham muito a questão das cidades e esquecem do interior. Nós, essas últimas semanas aqui... Com o Jaime Marconin, ele que levantou este assunto. Todo dia reclamação das nossas estradas aqui do município de Vacaria. Claro, a gente tem que entender, eu acho que a gente precisa entender que esse ano foi um ano atípico, chove muito. Vamos considerar as chuvas, né? Exatamente. Mas no refugiado o pessoal está reclamando, inclusive por causa da colheita da amora agora e da framboesa, enfim. Está complicado, né? As estradas estão péssimas. Na Fazenda Estrela, o Jefferson tem andado por lá, o Giovanni, o Jaime. O Jaime e o Giovanni já falaram, inclusive, aqui no programa sobre a condição da estrada. Está péssima, né? Não dá para andar. Nos outros municípios da região aqui que eu tenho conversado também, o pessoal tem tentado manter, mas não consegue também. Então, assim, as estradas do interior, acho que as administrações municipais, e aí quando a gente fala as administrações, são todos os prefeitos, precisam olhar as estradas do interior de uma forma diferente também. Não adianta querer que o agricultor permaneça lá se não tem estrada, se não tem boas condições de energia elétrica, se não tem escolas, se não tem atendimento à saúde, se não tem sinal de internet, não adianta. Principalmente o jovem não vai ficar lá. Aí acaba com a agricultura familiar. Nós temos vários exemplos aqui, que a gente poderia citar aqui. Recentemente aí os jovens vieram embora e aí alguns só ficam lá, né? Então o pessoal fica lá, o casal que já está ali para se aposentar, o que se aposentou, e aí os potreiros, que nem se chamam, os campinhos que eles têm e tal, vira capoeira, tem um pedacinho lá para plantar uma rocinha de milho e tal, e que hoje o próprio javali não deixa mais nem o pessoal plantar. E parece que agora está proibido a caça também. Está proibido a caça também, né? E para falar nisso, lá no nosso sítio, lá no Monte Alegre, o javali está destruindo tudo também. Quer dizer, uma vez era mais aqui para o lado da Fazenda Estrela, hoje ele se expandiu para todo lado, né? Eu tenho visto produtores lá dizer o seguinte: bom, esse ano não vamos nem plantar milho, porque o javali vai comer tudo também. Então a situação está bem complicada. Difícil, né? Do meio rural. E parece que só vai piorar. Eu tenho essa mesma interpretação tua, eu acho que para melhorar é difícil. Era bom que melhorasse, né? Não, a gente torce para isso. E trabalha para isso. Que eu estou na comunicação aqui do STR faz 11 anos quase. E a gente tem entrado nessa pauta continuamente. E é sempre o mesmo assunto, né? Quando falamos de estrada, condições do interior, quem mora lá e tudo mais. É que, assim, a gente precisa também olhar o outro lado. Às vezes, aqui eu vou ser um pouco crítico, às vezes o nosso pessoal do interior também, na hora de votar, vota para cada pessoa que, né, se o cara se apresentar lá, um poste vestido lá de terninho e coisa, achando que o cara vai resolver tudo, os caras votam para ele e deixam de votar para as pessoas que realmente precisaria votar e que representaria realmente o nosso meio rural, não votam. Então acho que a gente precisa bater no peito também e dizer, bom, nós somos culpados também de ter as condições que tem. Porque hoje, vamos ser bem sinceros, na Câmara de Vereadores aqui de Vacaria, vamos falar, quem é que tem de representação ou representatividade Raiz, no meio né? rural? Raiz. Tem ninguém. Não sei, eu acho que não tem. Tem ninguém. Eu não vejo ninguém falar para as estradas do interior para mudar uma ponte, para melhorar bueiro, para dizer que o cara da patrola foi lá na Fazenda Estrela, que me disseram esses dias, ele ficou mais dentro da patrola numa sombra do que trabalhando o dia todo. É brincadeira, né? Então, eu acho que precisa também o pessoal nosso do interior, às vezes, dizer, temos que nos unir, colocar alguém aí que vá lá e nos represente. E seja que é uma pessoa chata, né? Claro! Exigindo que aconteçam as melhorias no meio rural. Não quer dizer isso que, né? Mas eu acho que o pessoal também precisa se... Né? Mas vai que nessa próxima campanha aí, nas próximas eleições, tem alguém
surja alguém que possa ser votado. Aí a gente vai trabalhar para essa pessoa realmente para dizer, ó, essa pessoa é quem vai nos representar lá na Câmara de Vereadores. Exatamente. Está na hora, acho, né, Sérgio? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ter, como vários outros sindicatos, e muitos sindicatos aqui no estado do Rio Grande do Sul, já colocaram pessoas, né, não muitas vezes do próprio sindicato, mas pessoas ligadas à agricultura, mas com uma visão nossa para dizer, ó, você vai ser o vereador, tu vai ser o vereador e lá você vai se representar. Tipo, o meio rural, os agricultores, os assalariados vão te eleger. Vão te eleger. Agora o pessoal precisa acreditar também. Não adianta a gente botar alguém lá e fazer campanha para a pessoa e fazer meia dúzia de votos. Né? Tem isso também, né? O projeto político tem que ser feito. Exatamente. Bom, mas tem aí 11 meses pela frente. Vamos ver o que vai acontecer. O que mais, Sérgio? Agenda rapidinho. Por favor. Bem, essa semana então que passou... eu quero aqui só, Boneza, a gente começou a falar e a gente esqueceu de mandar 2 abraços. Um para a dona Margarete Constante, aqui do Refugiado. Diz que ela não perde um programa do sindicato e que ela fica atenta todo sábado no nosso programa. Dona Margarete, um abraço. Isso, estamos juntos. Exatamente. E a doutora Wanda Soares. Wanda Soares. Doutora Wanda Soares é tua vizinha. Ah, é? Mora naquele condomínio que tem lá para trás, onde a Lu morou lá. Sim. E ela trabalha no OAB. Diz que no programa passado eu fui muito brabo. Eu estava nervoso no programa passado. Mas hoje está mais... hoje estou mais calmo, mas a doutora Wanda, assim, ó... Tem coisas que não dá também pra... aquilo que eu falei no programa do sábado passado, está valendo, hein? Aquelas empresas, escritórios que não fazem a rescisão de contrato aqui no sindicato, que se cuidem. O Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, está na cola de vocês aí. É que existe uma cláusula, né? Tem que fazer todas as rescisões aqui no sindicato, não pode fazer fora, pode correr o risco até de ser invalidado ainda. Pode. Eu quero ver, eu quero só ver o que vai acontecer isso aí a partir do momento que esses escritórios, essas empresas serão chamadas e dizer assim, ó, todas aquelas rescisões que fizeram no período, não fizeram fora do sindicato, terão que ser refeitas. Pode acontecer isso, mas um abraço, doutora Wanda. Semana que passou, então, nós tivemos a Assembleia na Rasip, eles aprovaram, então, o banco de horas para mais 2 anos, é um entendimento deles lá, eles acham que tá bom, tá bom. O trabalhador acha que tá bom, né? Tivemos lá em Esmeralda, também na segunda-feira, fazendo uma fala lá no encontro de trabalhadores e trabalhadoras, estava cheio aquele salão lá. É bom assim, né? Comemoração dos 60 anos do sindicato, 60 anos do município de Esmeralda também. Fiz uma fala, almocei lá, depois vim embora. Churrascão e graxar o bigode. Um abraço lá para o seu Salvador, para a Denise. Ganhei uns copos também personalizados. Tá aqui, ó. Essa é produção nossa. É mesmo? Imaginei. É bem nosso. Imaginei. E na quarta-feira, então, reunião do Sereste, audiência com a prefeita Clarice, que ela estava em exercício, para tratar aí assuntos relacionados aí àquelas pessoas que têm problemas aí com relação a drogas e coisas, né? Inclusive, ontem de tarde nós tivemos também uma reunião com a irmã Adelida no hospital. Tivemos ontem também a reunião da Baeza lá no Pinhal da Serra e a reunião do Fórum Gaúcho de Impacto dos Agrotóxicos. Na próxima segunda-feira, teremos a reunião do Fórum Consultivo do Ministério do Trabalho e Emprego em Caxias do Sul. Nós vamos ter na terça-feira a reunião da Regional Campos de Cima da Serra, lá em Caseiros. E a reunião da CTB em Porto Alegre. Na quarta e na quinta-feira nós teremos mais uma assembleia na Rasip, lá no Tambo de Leite, lá embaixo, para diminuição do horário de intervalos. E na próxima sexta-feira, dia 8, é feriado. Né? Então a gente vai descansar um pouco. Nós queremos avisar também que a quiropraxista, então, atenderá aqui no dia 5 de dezembro, a partir das 13 horas. Nosso recesso aqui, então, nós vamos trabalhar até o dia 22 de dezembro, na sexta-feira, e voltamos no dia 2 de janeiro, na terça-feira. Então, esse período aí do dia 26 a 29, praticamente são 4 dias, conta aí para férias coletivas da nossa equipe também. E no dia 20 de dezembro, nós teremos aqui a reunião da liderança e também a nossa Assembleia de Previsão Orçamentária. Então, eu gostaria que o Bonese fizesse aí a leitura do edital de convocação
E a Prof está também ligando para toda a nossa liderança, a nossa diretoria, porque nós precisamos da confirmação da presença do nosso pessoal. Atenção, edital de convocação. Pelo presente edital, ficam convocados os associados do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, em pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 20 de dezembro de 2023, às 10 horas, em primeira convocação. Caso não houver número legal de associados presentes, será marcada uma segunda convocação para 30 minutos após, isto é, para as 10h30, com qualquer número de associados presentes no mesmo local, a qual se realizará na sala de reuniões Henrique Bernato Poloni, no Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, Vacaria e Muitos Capões, sito na Rua General Lima, 445, no centro, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e discussão da ata anterior e sua aprovação, previsão orçamentária para o exercício de 2024, com parecer do Conselho Fiscal, a apresentação e aprovação do Plano de Trabalho para 2024, assuntos gerais. Assina Sérgio Poleto, presidente. Então, está aí o edital de convocação para o dia 20 de dezembro. Também dizer que no espaço de festas, nós teremos dia 10 agora de dezembro, lá na Santa Luzia, a grandiosa festa em louvor a Santa Luzia. Convidamos a todos para participarem lá nesta grandiosa festa. Acho que era isso, Bonese. Deu pros cocos? É isso? Acabou que era doce, então. Desejar a todos, então, um bom final de semana da minha parte e boa tarde a todos. Boa tarde, Deus abençoe.